Fala galera, tudo bem com vocês? Queria começar esse vídeo um pouquinho diferente dos outros. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que nós somos o resultado do que comemos ou do que absorvemos? Pois bem, nós somos o resultado do que comemos, digerimos, absorvemos e metabolizamos. O problema é que os hábitos alimentares da humanidade vêm se tornando cada vez mais industrializado e cada vez mais pobre, pelo menos no que se refere a valor nutricional. Os pseudo-alimentos que hoje enraizam a grande maioria da mesa aí da nossa população deveriam ser proibidos nas escolas e até mesmo nos supermercados. Isso porque muitos desses alimentos são sabidamente responsáveis por doenças graves, as quais vêm devastando aí a qualidade de vida das pessoas. Portanto, o tema do nosso vídeo de hoje responde muitas perguntas que eu recebo na grande maioria das vezes na minha rotina como consultório e nas minhas mídias sociais. Falaremos então sobre os 7 piores alimentos do mundo. Mas antes de nos aprofundarmos aí no nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, ativar o sininho, assim você ficará super por dentro de todos os nossos conteúdos que, aliás, estão sendo preparados aí para vocês e entregue com muito carinho, tá? É isso, roda a vinheta! Na minha opinião, o que ocupa a 7ª posição dos 7 piores alimentos do mundo são os sorvetes. Quem me conhece sabe que eu não sou chegado e nem adepto aos industrializados e doces, mas confesso que esse aí é o único doce que às vezes eu sinto uma falta nos finais de semana, nos feriados, nas férias, e às vezes eu acabo pecando, né? Aliás, o DOC aqui não é de ferro, tá bom? Apesar de existirem versões mais saudáveis que os sorvetes tradicionais, os industrializados, eles ainda são alimentos que geralmente possuem altos níveis de açúcar e de gordura trans, além de incontroláveis quantidades de corantes, aromatizantes, de substâncias conhecidas como neurotoxinas. Elas podem causar danos ao nosso sistema nervoso central, como por exemplo no nosso próprio cérebro. O principal problema do consumo excessivo desse tipo de gordura, que é a trans, é que ela sofre um processo de oxidação no nosso organismo, principalmente lá nos nossos vasos sanguíneos, favorecendo o aparecimento de placas de gorduras chamadas de aterosclerose, as quais podem inflamar as artérias, seguindo de uma obstrução, um fenômeno aí conhecido como principal responsável pelo surgimento das doenças cardiovasculares letais, como o AVC e o infarto, que aliás, são as principais causas de morte no mundo todo. Outro ponto bem nocivo do sorvete é a quantidade de calorias. Para vocês terem uma ideia, uma bola de sorvete de chocolate, por exemplo, uma bola sem cobertura, tá? Equivale a 60 gramas e contém em média aí 130 calorias. Isso traz 18,5% a 19% do valor recomendado para cada indivíduo. Isso em apenas uma bolinha de sorvete. Imagina para as pessoas que comem em um pote, tá bom? Em sexto lugar, ficam os salgadinhos de milho. Aqueles lá que muitos pais e avós compram para os seus filhos e para os seus netos. Espero que depois desse vídeo você nunca mais ofereça esse veneno aí para as pequenas criancinhas. Coitada delas, né? Mal sabem o que estão comendo. Galera, desde o surgimento dos alimentos transgênicos, a maior parte do milho e seus derivados que vem hoje na nossa mesa, que estão aí nos mercados, são conhecidos como Frankenfood, ou comida de Frankenstein. Eu não vou me estender a esse tópico aí, porque isso é um pouco contraditório, falar sobre alimentos transgênicos, e não é esse o intuito aqui. Mas eu acho que todo mundo conhece o Frankenstein, né? Além desses salgadinhos serem repletos de gorduras trans, que como vocês já sabem, está ligado a processos inflamatórios crônicos, o problema deles se dá também pela exorbitante quantidade de sal, tá? Para vocês terem uma ideia, 63 gramas desses salgadinhos representam em média de 17 a 18% do valor diário de sódio. Agora, imagina 230 gramas desse salgadinho que tem lá naquela embalagem econômica, naquelas grandonas, né? Estamos falando aí de 70% do valor diário de sódio permitido em apenas um pacote de salgadinho. É muita coisa. Para quem não sabe, esses salgadinhos também são ricos em glutamato monossódico,
Então são presentes em vários alimentos industrializados. Ele é um realçador de sabor que ressalta aí o quinto sabor básico que sentimos em nosso paladar, que é o sabor umami. Então o sabor umami foi descoberto em 1908 por um japonês chamado de Ikeda, e esse sabor ele estimula a salivação e permite com que o nosso paladar se abra para uma melhor percepção para os outros sabores. Esse é basicamente o motivo do glutamato monossódico ser tão comercializado e estar presente na grande maioria dos industrializados. Hipertensão, AVC, infarto, aneurisma, demência, Alzheimer, insuficiência renal crônica, doença respiratória, retenção de líquido, transtornos de ansiedade generalizada, déficit de atenção e hiperatividade, depressão, enfim. Muitas condições são ligadas ao alto consumo desses realçadores de sabores, principalmente o glutamato monossódico. Fora os efeitos controversos de intolerantes, né, como pessoas que têm uma ingestão diária desse glutamato e já apresentam sintomas como coceira, náusea, suor excessivo, dor no peito, dormência na boca, na garganta, fadiga, palpitação, dificuldade para respirar, enfim. Existe até uma síndrome conhecida como síndrome do restaurante chinês por conta da grande quantidade de glutamato monossódico presente nesses alimentos. Então, muito cuidado com esses salgadinhos, tá? Por favor, não entregue isso para os seus filhos, porque eles podem apresentar sinais e sintomas do próprio salgadinhos, alergias, dos compostos presentes nesses salgadinhos, como eles também podem apresentar aí sinais de hipersensibilidade, de intolerâncias ao glutamato monossódico. Pode ser imediato ou pode ser algo mais tardio, tá bom? E o quinto pior alimento do mundo, para mim, são as batatas fritas. Pode ser essa aqui industrializada, pode ser a batata frita que você faz em casa mesmo, ou aquela que você compra nessas grandes redes, nessas grandes lojas de junk foods. O que acontece? A batata, quando ela é aquecida em altas temperaturas, por ser uma fonte riquíssima em carboidratos, ocorre uma reação bioquímica ali, em que há a liberação de uma substância conhecida como acrilamida. A acrilamida, ela tem sido estudada por vários cientistas, tem sido demonstrada como potencialmente cancerígeno. Muitos trabalhos nos trazem a associação da acrilamida com câncer, principalmente coloretal. Portanto, evite elevar alimentos ricos em carboidratos. Aqui a gente dá o exemplo da batata, mas pode ser, por exemplo, a mandioca, o inhame, seja o carboidrato que for. Se possível, cozinhe, come cru, evite levar a altas temperaturas. Muito cuidado com o air fryer, tem gente que usa air fryer para tudo, mas essa acrilamida, se vocês quiserem, estudem um pouquinho, vocês vão ver o vasto caminho que ela nos traz aí para o desenvolvimento de doenças crônicas, em especial o câncer. E o quarto lugar dos 7 piores alimentos do mundo, na verdade inclui um grupo de alimentos conhecidos como os embutidos. Estamos falando aqui do peito de peru, estamos falando do presunto, da mortadela, do salame, do pepperoni, das salsichas, enfim, os alimentos embutidos. O presuntinho tá cheiroso. Em preto e branco. Um estudo da Universidade do Havaí demonstrou que o consumo de cachorro-quentes e outras carnes processadas de forma regular pode aumentar o risco de câncer de pâncreas em 67%. Muitos outros estudos também nos trazem associação, inclusive que essa é uma das principais justificativas do porquê que os japoneses apresentam mais câncer de estômago. Tá? 2 ingredientes encontrados nesses alimentos processados são os nitratos e nitritos de sódio, que são utilizados para auxiliar na conservação desses alimentos. O problema é que lá no estômago, essas substâncias elas se transformam em nitrosaminas. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, ou o INCA, essas nitrosaminas têm uma forte associação cancerígena, levando a altos índices de câncer de estômago entre pessoas que consomem alimentos com essa frequência. Tá bom? Muito cuidado com esses embutidos. Alguns pacientes falam, doutor, eu posso incluir um presunto, um peito de peru, uma salsicha na minha tapioca, no meu alimento natural, e acabam fazendo com que isso seja frequente, acabam utilizando esses alimentos no seu dia a dia. Portanto, evitem ou tirem de uma vez por todas os alimentos embutidos, as carnes processadas do dia a dia de vocês. Enfim, chegamos no top 3, que são os donuts, ou
Nesse caso aqui, rosquinhas, né? No Brasil, normalmente a gente fala das rosquinhas e dos churros. Talvez você não saiba, mas entre 35 a 40% da composição dessas rosquinhas aqui contém gordura trans, ou seja, o pior tipo de gordura que você pode ingerir. Você já percebeu que essa gordura está presente em quase todos os alimentos acima, certo? Alguns churros ou mesmo donuts chegam a conter 300 calorias. Isso porque, além de ter lá a massa rica em gordura trans, tem doce de leite que também vai gordura trans, açúcar, xarope de milho, entre outros veneninhos que tornam desse alimento uma verdadeira bomba. Lembra lá da acrilamida na batata, dos carboidratos, que é potencialmente cancerígena? Pois bem, a acrilamida também está presente aqui nessas rosquinhas, nos churros, nos donuts, seja lá o alimento, o carboidrato que for, tá? Principalmente esses alimentos que são elevados a altas temperaturas, quando acrescidos de açúcar, de xarope de milho, de xarope de guaraná, de conservantes, eles nos trazem uma repercussão negativa muito importante aí para a saúde, aliás, né, muito prejudicial aí para a nossa saúde. Portanto, fujam dos churros, das rosquinhas, dessas espécies de alimentos. O segundo lugar. Talvez você não imaginasse que o líquido mais comum nas suas refeições fosse o segundo pior alimento do mundo. Pois bem, são eles, os refrigerantes comuns. Galera, uma lata de refrigerante normal, principalmente do tipo cola, possui em média 10 colheres de chá de açúcar, que dá em média 150 calorias. Além de estar repleta de corantes artificiais, sulfitos, enfim. Somente isso já deveria fazer você repudiar o consumo desses refrigerantes. Essa bebida é extremamente ácida, sendo necessário 30 copos de água para neutralizar a acidez provocada apenas por uma latinha do refrigerante, né? Isso pode ser muito perigoso para os rins e para os ossos. Uma pesquisa divulgada no American Journal of Clinical Nutrition concluiu que refrigerantes, tanto nas versões açucaradas quanto as de baixa caloria, estão associadas a um maior risco de acidente vascular cerebral. Um ponto importante a ser mensurado aqui é que alguns dos alimentos acima são consumidos de forma ponderada, né? Ou pelo menos deveriam ser consumidos desse jeito. Já os refrigerantes não, ou seja, tem pacientes que tomam 3, 4, alguns até 5 litros de refrigerante por dia. Agora, vocês imaginam tomar uma bomba dessa, uma quantidade de açúcar, de calorias dessa ao longo do dia, ao longo dos meses, sem equalizar isso com atividade física ou sem incluir outros hábitos que sejam saudáveis para neutralizar. Portanto, esse mocinho aqui, esse refrigerante, né, os refrigerantes de uma maneira geral, eles são considerados o segundo pior alimento do mundo todo. E para os ansiosos de plantão, chegou a vez do pior alimento do mundo. Quem aí acha que sabe qual é o pior alimento do mundo? Acertou você que lembrou dos refrigerantes diets ou refrigerantes zeros. Esse líquido aqui, além de possuir todos os problemas dos refrigerantes tradicionais, contém o tal do aspartame, que agora é chamado de amino sweet. Essa substância está relacionada a uma lista de doenças como ataques de ansiedade, transtorno de ansiedade e déficit de atenção e hiperatividade, compulsão alimentar, defeitos de nascimento, cegueira, tumores cerebrais, dor torácica, depressão, tontura, epilepsia, enxaquecas, perdas auditivas, palpitação cardíaca, insônia, dores articulares, dificuldade de aprendizagem, cãibra. Acho que eu lembrei de quase todos os efeitos causados por conta do tal do aspartame presente nisso aqui. Não é normal você tomar um líquido e correr o risco de desenvolver todos esses sinais e sintomas. Por isso, os alimentos, os refrigerantes diets e os refrigerantes zero, eles são considerados, na minha opinião e na opinião de muitos especialistas, o pior alimento do mundo, tá? É muito comum a gente pegar pacientes aqui no consultório que estão mudando aí o estilo de vida, trocarem o refrigerante convencional para um refrigerante diet, zero ou light, achando que isso é uma boa escolha. Mas na verdade, além deles estarem engordando mais, eles estão se intoxicando muito mais,
tá? Até porque algumas dessas variações contêm muito sódio, isso retém líquido e faz com que a pessoa sinta mais sede. E aí ela fica naquela vontade incontrolada de ficar tomando toda vez um refrigerante achando que ele não tem caloria e que ele é saudável. Portanto, de uma vez por todas, tire esses alimentos de uma maneira geral da mesa de vocês, do dia a dia e da rotina de vocês, tá certo? Galera, é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, a hora é agora. Ative aí o sininho, compartilhe o vídeo, principalmente com seus amigos, com seus familiares e não se esqueça de deixar aqui o seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Eu acredito que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, maior é a possibilidade deles tirarem esses alimentos da vida deles. Portanto, deixo aqui o meu beijo do Doc para vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Cara, aí você não vai acreditar, eu que tive que comprar essas coisas aqui, né? Eu fui lá na padaria, fui lá almoçar, tudo, um prato super saudável. No final do almoço eu fui pegando tudo que era gordo, né? Tudo que poderia representar os piores alimentos do mundo. E o medo de chegar algum paciente e ver eu levando essas coisas aqui, até provar que periquito não é papagaio.